Olá, eu me chamo Alex Gonçalves e hoje a gente vai falar um pouquinho de anatomia básica do segmento anterior, porque a gente vai falar um pouco também sobre exames para o segmento anterior. Antes da gente falar dos exames de segmento anterior, é interessante a gente entender quais são as estruturas que fazem parte do segmento anterior. Então vamos falar um pouquinho da anatomia básica do segmento anterior. De forma geral, o olho é um órgão fotossensível e ele tem a capacidade de capturar as informações do ambiente ao nosso redor, como a forma de objetos, a cor e a intensidade luminosa. E isso vai se dar através das estruturas que a gente tem no olho. Ele funciona como uma câmera, captando todas essas informações do exterior e depois todas essas informações elas vão ser levadas para o cérebro, onde a gente tem o processamento visual. E o nosso cérebro ele vai interpretar essas imagens. Então, a partir da quantidade de luz que chega, do formato que a gente vê, das cores, o nosso cérebro vai entender que isso daqui é uma mão, por exemplo. Então, a gente consegue ter essa interpretação a partir da informação que o meu olho vai captar. O nosso olho ele é formado por 3 camadas de forma básica, né? Falando de forma básica aqui, que vai ser a túnica fibrosa, vai ser a túnica vascular e a túnica interna ou retina. Quando a gente fala da túnica fibrosa, a gente vai falar da esclera do olho, que é a parte branca do olho, e a gente também está falando da córnea, que é a parte transparente, que está na frente da íris, que é a parte colorida. Então a gente percebe aqui que a gente vai ver a túnica fibrosa nessa cor mais azul, que começa aqui de trás e vem vindo até a córnea aqui, tá? Então tudo isso aqui vai formar a túnica fibrosa. É como se a gente estivesse falando de camadas, né? Ficou bem feio aqui meu desenho, mas é como se a gente estivesse falando de camadas. Então a primeira camada do meu olho vai ser a túnica fibrosa. E ela tem a função de ser rígida, dura, para proteger o nosso olho contra impactos externos e também para manter a formação do nosso olho, né? Se ela fosse mole, o nosso olho ele ia ser mais murchinho, ele não ia ter esse formato redondinho, bonitinho que ele tem. Então a túnica fibrosa ela serve para proteger o nosso olho, as estruturas internas, e ela também serve para manter o olho no formato que ele deve ser. A gente tem depois da túnica fibrosa, né, uma camada mais interna, abaixo da túnica fibrosa, a túnica vascular, que é formada pela coroide, pelo corpo ciliar e pela íris. A gente percebe ela aqui em vermelho, né? Então a gente vê aqui a coroide e a gente vê em vermelho aqui a túnica vascular. E a gente tem aqui o corpo ciliar e a íris, que também fazem parte da túnica vascular. E por que ela leva esse nome, né? A túnica vascular ela vai ser vascularizada, bem vascularizada, bastante vascularizada, para conseguir fornecer para o nosso olho todos os nutrientes e oxigenação necessários, né? Por que isso acontece? Porque quando a gente fala da túnica fibrosa, da esclera, a gente tem uma baixa vascularização. A esclera quase não tem vasos sanguíneos, então ela não tem uma irrigação muito boa. E a córnea, ela não tem, né? A córnea ela tem que ser transparente para permitir a passagem de luz. Se eu tivesse esses vasos sanguíneos ali, esses vasos sanguíneos iam atrapalhar a passagem de luz. Então a córnea ela não tem vasos sanguíneos, ela é sem vascularização. E aí eu preciso trazer essa vascularização, esses nutrientes, esse oxigênio de alguma parte. E isso vai vir da túnica vascular, da coroide, do corpo ciliar e da íris. Abaixo da túnica vascular, a gente tem a última túnica, né? A última camada do nosso olho, que vai ser a túnica interna, ou a túnica nervosa, ou retina, né? Que vai ser a região onde eu tenho as células fotossensíveis que vão conseguir capturar essas informações que entram no nosso olho através de luz, e aí eu vou conseguir ver formas de objetos, eu vou conseguir ver movimento, eu vou conseguir ver intensidade luminosa e também perceber as cores. E aí eu consigo trazer tudo isso para a minha retina. Quando chega na retina, essas células elas vão captar essa informação e elas vão transformar tudo isso em informação útil para o nosso cérebro, que vai ser levada através do nervo óptico lá para o nosso córtex occipital, onde a gente tem o córtex visual e aí eu consigo fazer o processamento dessa imagem e interpretar aquilo que eu estou vendo. E aí eu consigo ter o que a gente conhece como visão. De maneira geral, o nosso olho ele funciona como uma câmera fotográfica. Eu consigo fazer uma analogia muito simples aqui, né, pela mecânica do nosso olho, pela engenharia do nosso olho. A gente tem as lentes, né, que podem ser vistas aqui como a córnea e o cristalino, vão funcionar como a lente da câmera, que a gente pode fazer essa analogia, e a nossa retina, que é onde é formada a imagem, a gente pode fazer essa analogia com o filme da máquina fotográfica. Por quê? O filme ele é fotossensível, ele é sensível à luz. Então, quando a câmera ela abre e entra a luz, né, quando o diafragma da câmera abre e entra a luz ali no filme fotográfico, ela vai queimar esse filme e vai fazer a impressão da imagem ali naquele filme, né? Então a gente tem a imagem formada ali e depois tem que revelar aquela foto
para a gente ter a foto bonitinha como a gente conhece. A nossa retina ela funciona basicamente do mesmo jeito, mas claro que tem outro mecanismo. A luz vai entrar, né, a luz do objeto vai entrar aqui pela nossa córnea, passa pela primeira lente, passa pela segunda lente, que é o cristalino, e chega aqui na nossa retina, onde eu tenho as células fotossensíveis, que são sensíveis à luz. E aí, quando a luz chega nessas células, elas vão receber essa informação através de cor, de formato, de movimentação, de intensidade luminosa, e vai transformar tudo isso em informação nervosa, né? Informação para nossas células nervosas que vão levar essa informação para o nosso cérebro para a gente conseguir interpretar. É como se fosse a revelação do filme ali para a gente saber o que tem ali naquela imagem. Aqui a gente tem o filme sendo queimado, a impressão da imagem, e depois a gente tem a interpretação dessa imagem, que seria a revelação do filme. Então, de maneira bem simples aqui, né, a gente pode comparar o nosso olho com uma câmera fotográfica. Bom, como a gente viu, o nosso olho ele tem diversas estruturas e, embora ele seja um órgão pequeno, ele tem estruturas pequenas também e tem várias estruturas e cada uma delas é muito bem organizada e tem uma função muito bem definida. Só que na oftalmologia, para estudar melhor e também para referir melhor aos exames e tudo que a gente precisa na oftalmologia, a gente divide o nosso olho em dois segmentos. A gente tem o segmento anterior, que está na frente, que está antes, e a gente tem o segmento posterior, que está depois, que está após, né? Então a gente tem essas duas divisões aqui muito bem definidas e a gente sempre quando vai falar de exames, vai falar de patologias, a gente usa essas duas divisões, o segmento anterior e o segmento posterior. No segmento anterior a gente vai ter a córnea, a gente vai ter o cristalino, a gente vai ter a íris, a gente vai ter a pupila, a gente vai ter o corpo ciliar, a gente vai ter uma parte da esclera e a gente tem a câmara anterior, né? Que é toda essa câmara aqui que a gente tem quando a gente está falando do segmento anterior, tá bom? E quando a gente fala de segmento posterior, o que a gente tem? A gente tem todo o globo ocular, né? Aqui o humor vítreo preenchendo esse globo ocular, a gente tem a retina, a gente tem a coroide, a gente tem o nervo óptico, que também vai ser super importante para várias avaliações de exame que a gente vai fazer. Mas hoje a gente vai se atentar mais no segmento anterior. Por quê? Porque a gente vai falar de exames para o segmento anterior. Então vamos lá. Aqui, quando a gente pensa no segmento anterior, a gente tem algumas estruturas principais, que a gente pode considerar a córnea, a câmara anterior, que é essa região aqui, que vem desde a face posterior da córnea até a face anterior do cristalino. A gente também tem a lente intraocular natural, que é o nosso cristalino, a gente tem a íris, a gente tem o corpo ciliar aqui, a gente tem as zônulas ciliares que vão fazer a conexão aqui do músculo, né, com a lente do cristalino. A gente tem algumas estruturas, mas para os exames que a gente vai falar, é interessante a gente entender principalmente a córnea, a câmara anterior, o cristalino e a íris, tá? Então, vamos falar um pouquinho especificamente de cada uma dessas estruturas agora. Quando a gente pensa na córnea, como eu disse, ela é a primeira lente do nosso olho. Quando a luz entra no nosso olho, ela vai passar pela córnea primeiro, para depois chegar no cristalino e aí sim chegar na nossa retina. Então, ela é o nosso primeiro ponto de contato aqui com a luz. E ela funciona como uma lente. É por isso que ela tem que ser transparente. Se ela não for transparente, a luz não consegue passar. E aí eu não tenho a formação da imagem adequadamente. Então ela tem que ser transparente e permitir a passagem dos raios luminosos para a gente conseguir ter a formação da imagem. Por isso, ela acaba sendo avascular, porque se eu tivesse uma vascularização grande na córnea, eu teria dificuldade de passagem de luz. Além disso, ela é altamente nervada, ela tem muitas terminações nervosas. É por isso que o nosso olho é tão sensível. Às vezes cai um cisco e parece que cai um caminhão de areia, né? Porque ela é realmente muito sensível, porque quanto mais terminações nervosas eu tenho, mais sensibilidade eu vou ter. Por isso que o nosso olho é muito sensível. A córnea ela tem uma espessura média de 550 micras, tá? Quando a gente fala micras, aqui é uma unidade de medida que é uma unidade de medida de tamanho também, mas se a gente for converter, né, 550 micras é como se fosse 0,55 milímetros, por exemplo. Então é uma córnea bem fina, só que apesar de ser fina, ela ainda faz parte da túnica fibrosa, lembra? Então ela é bem resistente, a córnea. E ela tem uma área central mais fina. Então se a gente pega aqui a área central, ela tem uma espessura mais fina do que a área mais periférica, por exemplo, onde ela vai ser um pouco mais grossa. Outra coisa importante da gente entender sobre a córnea é que ela tem 3 camadas, tá? Ela vai ter a primeira camada que é o epitélio corneano. Aqui a gente consegue ver que é uma camada de células muito bem organizadas, né? Elas têm 5 camadas de célula ali.
e elas são muito bem organizadas e elas servem como o primeiro contato. Elas são ali uma camada de proteção para a nossa córnea e elas podem se regenerar muito rapidamente. Em até 2 ou 3 dias elas conseguem se regenerar se acontece algum machucado na superfície da córnea, por exemplo. Abaixo do epitélio, a gente tem a camada de Baumann, que a gente vê aqui, uma camada bem fininha, uma camada de transição, basicamente, que vai dividir o nosso epitélio, né? Vai dividir o epitélio do estroma, que é essa região mais grossa, que ocupa a grande porção da nossa córnea total, né? Então, 90% da nossa córnea é formada por estroma, e o estroma ele é formado basicamente de colágeno, são fibras de colágeno, e essas fibras elas estão muito bem organizadas. Olha como elas se organizam e se estruturam ali. Por que essa organização é tão importante? Porque se elas fossem desorganizadas, a córnea não ia ser transparente. Então, essa organização e esse formato da córnea é primordial para que a córnea consiga ser transparente e fazer a função dela de ser uma lente que permite a passagem da luz. Abaixo do estroma, a gente tem uma outra camada, que é a camada de DCM, que é uma camada bem resistente também, e ela serve como uma camada de transição aqui entre o estroma e o endotélio corneano, que é a última camada, a camada mais interna, essa camada verdinha que vocês veem aqui, né, na verdade vermelha que vocês veem aqui. E é uma camada unicelular, ou seja, é uma camada única de células, uma célula do lado da outra, não tem uma célula em cima da outra. E o endotélio ele é super importante e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele agora. O endotélio corneano ele é formado por células hexagonais que são muito bem aderidas e organizadas umas às outras, né? A gente consegue ver uma representação gráfica aqui nessa imagem azul de como que é o endotélio. Ele tem essa aparência de colmeia de abelha, né? Onde as células são esse formato hexagonal e elas estão muito bem organizadinhas umas com as outras. A gente nasce com uma quantidade de células que vai diminuindo, a gente vai perdendo essa quantidade ao longo dos anos. Então a gente nasce ali com 3 a 4 mil células no nosso endotélio e conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma perda dessas células. Essa perda ela pode acontecer por conta do envelhecimento, naturalmente, mas pode acontecer por conta de algumas outras doenças que vão fazer com que essa perda de células seja muito mais rápida e muito mais precoce, como a gente tem em algumas distrofias de córnea, como a distrofia de Fuchs, por exemplo. Mas a gente também pode ter a perda dessas células por uso inadequado de lente de contato. Então, muitas vezes, quando o paciente usa uma lente de contato não indicada, com uma oxigenação muito baixa, um material que não é muito bom, e tem um uso inadequado, né, um uso por muitas horas, por muito tempo ali de uma lente que não é boa, ele pode ter a falta de oxigenação da córnea, né, a gente acaba chegando num momento de hipóxia ali dessa córnea, quando não tem oxigênio suficiente, e essas células do endotélio vão morrendo. Então, é super importante pensar no material da lente de contato também, tá? Outra coisa importante da gente saber sobre o endotélio é que ele tem uma função. A função dele é bombear líquido para fora da córnea. Por quê? A nossa córnea ela tem uma estrutura muito bem organizada, como a gente viu. E muitas vezes ela precisa desses nutrientes, dessa oxigenação de fora, tanto do filme lacrimal quanto do humor aquoso que está ali na câmara anterior. E se esse líquido entra muito para a córnea, minha córnea vai ficando inchada e ela vai tendo um edema e eu também tenho a desorganização das fibras de colágeno ali do estroma. Se isso acontece, eu tenho uma opacidade e o paciente vai ter uma baixa qualidade de visão, porque a córnea não está mais transparente. Então, o que essas células fazem? Elas vão bombear o líquido de dentro da córnea para fora, impedindo que essa córnea fique inchada, impedindo que eu tenha uma opacidade. Então, é super importante a gente ter um endotélio corneano muito bem saudável. Aqui a gente consegue ver nesse gráfico, né, como a quantidade de células vai diminuindo ao longo dos anos, né? Mas de forma geral, pessoal, o que a gente precisa saber? Que um adulto saudável, com endotélio saudável, ele vai ter de 2 a 3 mil células ali, normalmente, na sua córnea, que é o que a gente consegue ver por aqui, tá? Então, de 2 a 3 mil células, um paciente normal, saudável, com endotélio saudável, ele deve ter aproximadamente essa quantidade de células. Outra coisa importante da gente ver, aqui a gente estava vendo uma representação gráfica, né, nessa imagem azul, mas aqui na imagem de baixo a gente consegue ver, por exemplo, uma imagem de microscopia especular, que é o exame que a gente vai falar mais adiante, que vai avaliar a qualidade dessas células e a quantidade dessas células. Ele vai contar quantas células eu tenho e como que estão essas células. Aqui eu vejo um endotélio saudável. Eu vejo que esse endotélio ele tem bastante células e as células elas estão no formato que elas devem ser, todas hexagonais, com tamanho pequeno, tudo certinho aqui. Quando eu passo para essa segunda imagem aqui, eu já vejo alguma coisa diferente. Eu vejo que eu tenho um aparecimento de buracos nesse endotélio. E esses buracos a gente chama de gutata. O que é isso? Acontece que aqui as células morreram
e aí ficou um espaço vazio sem célula. E aí o que vai acontecendo? Quando esses espaços vão aumentando, quando as células vão morrendo cada vez mais, as células que estão adjacentes a essas células que morreram vão tentando aumentar o seu tamanho para cobrir esse espaço vazio. Então olha aqui que interessante, aqui eu tenho um tamanho de células pequenas. Quando eu venho para cá, olha o tamanho das células aqui. Eu já percebo que as células têm uma área muito maior, né? Elas estão muito mais alongadas porque elas estão tentando cobrir o espaço que ficou vazio. E aqui, nessa última imagem, eu já vejo um endotélio praticamente sem células. Isso aqui é comum a gente ver em um paciente com uma distrofia de Fuchs avançada aí, muitos anos, diagnosticado com distrofia de Fuchs, a gente percebe que ele já perdeu a grande parte das células endoteliais, então eu tenho um endotélio sem células. E aí, nesses casos, a gente pode fazer um transplante endotelial de córnea. Então, a gente pega apenas o endotélio de um paciente, né, um doador, e vai transplantar nessa córnea aqui, que já não tem células endoteliais, para garantir que essa córnea vai ficar saudável, que essa córnea vai ter a sua função ali de ser transparente e garantida. Outra estrutura muito importante do segmento anterior é a íris. A íris é a parte colorida do nosso olho, né? Que ela pode ser azul, pode ser verde, pode ser castanho mais escuro, pode ser preta, e isso vai variar de acordo com a quantidade de pigmentação que eu tenho na íris. Se eu tenho mais pigmento, a íris vai ser mais escura. Se eu tenho menos pigmento, a íris vai ser mais clara. Mas isso não é mais importante da íris. O mais importante é a função da íris na imagem que vai ser formada ali na retina, né? A íris ela funciona como um diafragma, aumentando e diminuindo o tamanho da pupila, né? Aumentando e diminuindo a abertura que eu tenho do meu olho para a entrada de mais luz ou de menos luz. Por exemplo, quando a gente está num ambiente externo, com bastante iluminação, né? Eu estou num ambiente ensolarado, tem muita luz, o que vai acontecer? A minha íris vai fechar através do músculo esfíncter da íris, onde esse músculo ele vai contrair e ele faz uma contração circular aqui e vai diminuir a minha íris, deixando a minha íris pequenininha, né? Minha pupila pequenininha. Então a passagem de luz que entra aqui vai diminuir. Eu consigo controlar a quantidade de luz que entra. E aí eu vou ter uma quantidade de luz suficiente para a formação da imagem. Se eu tenho um excesso de luz entrando, a minha imagem vai ficar com aquele brilho estourado, então eu posso ter dificuldade de enxergar. Então a gente vê o paciente fazendo isso, franzindo, colocando a mão, quando a gente tem muita luminosidade e o fechamento da íris não dá conta, por exemplo. Isso é um mecanismo automático, né? A gente não controla abrir ou fechar a íris, isso é automatizado, o nosso olho ele percebe quando tem muita luz, a íris vai fechar. E quando tem pouca luz, o que acontece? Vai ser o contrário, né? Ela vai abrir através do músculo dilatador da íris, que a gente consegue ver aqui nessa terceira imagem, ele vai fazer com que a íris se abra para permitir a maior entrada de luz. Então, se eu tenho muita luz no ambiente, a íris vai fechar, para permitir a menor entrada de luz, para que entre menos luz e eu consiga ter uma informação de imagem adequada. E quando eu tenho pouca luz, o que vai acontecer? Ela vai abrir para entrar mais luz, para que eu tenha uma formação de luz melhor e eu consiga ali ter uma qualidade de visão até numa meia luz, num escuro, tá bom? Outra estrutura muito importante para o segmento anterior é o cristalino. O cristalino é a lente intraocular que a gente tem naturalmente ali no nosso olho, que é essa estrutura que a gente consegue ver aqui na imagem. Essa estrutura ela é uma estrutura transparente, porque ela precisa permitir a passagem de luz, assim como a córnea, né? Lembrando que o que vai acontecer? Os raios de luz eles vão vir do exterior, eles vão passar pela nossa córnea, que ela tem que ser transparente para permitir a passagem de luz, vão atravessar a câmara anterior e aí vão chegar no nosso cristalino, atravessando esse cristalino. Então, todo esse meio de passagem pela luz, ele precisa ser transparente para que a luz consiga passar e chegar até a nossa retina, que a gente já viu lá no fundo do olho. Além disso, além de ser transparente, o cristalino ele tem uma estrutura formada por camadas, né? Essas camadas que a gente consegue ver aqui parecendo uma cebola. E essas camadas elas vão aumentando ao longo dos anos até que a gente tem um cristalino que vai perdendo ali as suas funções. Mas antes disso acontecer, o cristalino ele é uma estrutura flexível. Por quê? Porque ele precisa ter essa flexibilidade para fazer o foco para perto, né? Então ele vai aumentar a sua espessura para fazer o foco para perto, e quando a gente olha para longe ele relaxa e ele diminui essa estrutura, fazendo com que a gente tenha um foco para longe, né? Quando a gente olha para longe, a imagem foca automático, e quando a gente olha para perto, a imagem foca automático também. Isso se dá através do cristalino, mas não é do cristalino sozinho. Aqui, do lado do cristalino, a gente tem um músculo muito importante, que é o músculo ciliar, né? O corpo ciliar. E o corpo ciliar ele é formado pelo músculo ciliar, que é essa estrutura aqui, esse músculo, e a gente tem os processos ciliares.
Os processos ciliares, eles funcionam como se fossem tendões, né? Então, eu tenho aqui o meu músculo trabalhando, né? E aí, esse músculo, ele vai repuxar esses tendões que estão ligados no meu cristalino. Quando ele faz a movimentação de contrair ou relaxar, eu tenho também a contração ou relaxamento do meu cristalino, deixando o meu cristalino mais gordinho, né? Mais espesso, ou o cristalino mais fino. Quando o cristalino está fino, ele está relaxado. É quando a gente olha para longe, né? Quando a gente olha para longe, não dá aquela sensação de relaxamento? Por quê? Porque a musculatura interna do nosso olho está relaxada. E quando a gente olha para perto, né? Quando a gente faz leitura por muito tempo, os nossos olhos não cansam. Por quê? Porque a gente está usando muito essa musculatura aqui e deixando o cristalino espesso por muito tempo, fazendo com que a gente tenha aquela vista cansada, né? Um cansaço da leitura. Isso acontece por conta do uso excessivo dessa musculatura aqui interna do olho, tá? Coisas importantes da gente saber do cristalino. Ele regula o foco, né, do nosso olho para focar em objetos mais perto e mais longe. Então, ele tem toda essa estrutura do músculo, dos processos ciliares para fazer isso. Ele tem que ser transparente e o cristalino ele é formado por camadas e essas camadas vão aumentando ao longo da vida. Conforme a gente vai envelhecendo, o cristalino ele vai perdendo essa flexibilidade. Então a gente começa a perder a capacidade de foco para perto. Vocês já viram as pessoas afastando as coisas para ler? Isso acontece por quê? Porque ela já não está conseguindo fazer o foco para perto. E posteriormente, esse cristalino ele vai perdendo cada vez mais essa flexibilidade e ele vai perdendo a transparência também. E aí ele acaba ficando mais opaco, mais esbranquiçado. E isso a gente chama de catarata. E aí a gente tem que fazer a cirurgia de catarata, que nada mais é do que retirar esse cristalino que já perdeu a sua transparência e colocar no lugar dele uma lente intraocular artificial que vai fazer a função do cristalino. Bom, esse foi um pouquinho do segmento anterior para a gente entender um pouco das estruturas que eu tenho ali desse segmento anterior quando eu vou falar de exames. Quando a gente fala de exames do segmento anterior, eu posso avaliar a córnea, eu posso ter uma ceratometria de córnea, uma topografia, uma paquimetria, uma microscopia que vai avaliar a córnea ali em diversos frentes, né, em diversos aspectos. Eu posso também ter exames como o OCT de segmento anterior, uma biometria, eu posso avaliar o cristalino, com uma espessura do cristalino, eu posso avaliar várias coisas do meu segmento anterior. E cada uma dessas avaliações vão estar relacionadas a um tipo de exame que a gente vai ver a seguir. Então, por isso é muito importante a gente entender essa estrutura para a gente entender qual tipo de exame que a gente vai precisar e quando cada um deles vai ser indicado ou contraindicado para o paciente. Muito obrigado e até a próxima aula.